muito boa noite. Está começando mais um Júlio César 8h30, o nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Deixe o seu joinha, deixe o seu likezinho, participe do nosso programa deixando seus comentários e dizendo quem é que você quer ver aqui sentadinho nesse sofazinho de 2 lugares para bater um bate-papo com o Júlio César todas as quintas-feiras aqui no YouTube e também no Facebook. O oferecimento todo especial é da Estância Pé da Serra, também do CIESESC, Sindicato das Indústrias do Carvão de Santa Catarina, e da Exucre Uniaselv, qualidade na formação de alunos no curso superior com polo aqui em Lauro Miller. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no programa ela, que é mãe da Helena e do Felipe, a Renata Elias Leal. Boa noite, Renata! Boa noite, Júlio. Tudo certinho, Renata? Aos telespectadores do seu programa. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite nessa noite de participar aqui do Júlio César 8h30. Bom, gente, para quem não sabe, né, a gente tem um grau de parentesco. A Renata é minha cunhada, né, portanto a gente tem muita coisa para conversar, para bater um papo legal aqui. A Renata é enfermeira, coordenadora do SAMU, está fazendo o curso de Direito, né, e enfim, cada vez mais buscando o aperfeiçoamento, mais o conhecimento aí para a sua vida e para a sua família. Renata, a profissão de enfermagem, ela veio pelos dois, por um ou por outro? Ou seja, pela necessidade, ou você acha que tinha vocação para ser enfermeira? Então, Júlio, a profissão, ela veio também por necessidade, né? Já tinha familiares que trabalhavam na área, né? Tinha minha irmã mais velha, que era enfermeira, e que a gente via ela atuar sempre com tanto carinho, com tanta dedicação, e a gente acabou seguindo o rumo dela, né? E se espelhando um pouco nela, e a gente acabou entrando na área da enfermagem. Tô eu aqui, 22 anos, né? Trabalhando na área da enfermagem, fiz graduação, comecei como técnica de enfermagem, né? Depois me graduei, depois me especializei, né? Fiz 2 especializações, uma em obstetrícia e outra em gestão de redes de saúde. Hoje, cursando academia de direitos, né? Vamos buscando cada vez mais se aperfeiçoar, e eu acho que a vida é isso mesmo, né? Sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de coisas novas, tanto para a vida profissional como para a vida pessoal da gente, e também para a gente servir de exemplo para os nossos filhos, né? Que hoje a educação é o nosso pilar, que sem educação a gente não consegue chegar a lugar nenhum, e os filhos verem, né, que a mãe trabalha, que a mãe se esforça, que a mãe estuda, e quem sabe, né, se espelhar um pouquinho na mãe E buscar um pouquinho de conhecimento. Buscar o conhecimento, porque hoje a gente vê que a juventude está um pouco, né, afastada, né, muita tecnologia, e eles acabam esquecendo da questão escolar, né, deixando um pouco de lado. Mas é isso aí, a gente vai, as coisas vão mudando, vão aperfeiçoando, e a gente tem que seguir esse caminho, né? Não podemos ficar para trás. Ô Renata, é claro que é exemplo de muitas famílias brasileiras, né? A Renata é filha de dona de casa com um mineiro, né? E não foi fácil, a única graduada da família, aliás, agora tem a Rejane também, né? Também fez curso de processos gerenciais na Uniaselv e na Exucre. A Renata até então era a única com curso superior. Não é nada fácil, né, Renata? Ser filho de pais operários, de gente trabalhadora, gente humilde, e assim ainda conciliar o trabalho com o estudo. Como é que foi essa trajetória até chegar à faculdade? Então, Júlio, foi uma trajetória bem árdua, mas muito válida, né? Porque eu acho que com o sacrifício a gente acaba valorizando aquilo que a gente tem, onde a gente conseguiu chegar. Eu trabalho desde os 16 anos, trabalhei por um tempo no comércio, para poder me formar no técnico de enfermagem e ter
condições de sair para os estágios, de poder comprar minha primeira roupa branca, de poder comprar o meu primeiro jaleco, porque o meu pai e a minha mãe, eles não tinham condições. Então, o salário do meu pai era praticamente para o sustento da família. Então, com certeza, né, recebi muito apoio dos meus irmãos mais velhos. Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, foi graças a eles, eu devo isso a eles, né? Porque um me ajudou com uma coisa, outro me ajudou com outra. A Lúcia muitas vezes ficava fazendo o meu plantão e o plantão dela para que eu pudesse participar dos estágios, para que eu pudesse ir num congresso, em alguma coisa da área da saúde. Então ela sempre dizia para mim: irmã, vai em busca do teu estudo e deixa o teu trabalho que eu vou segurar as pontas para ti. Então eu acho que isso eu devo muito aos meus irmãos mais velhos por ter hoje chegado onde eu cheguei, aos meus pais, né, que me ajudaram muito também, porque no fim a minha faculdade, o que eu recebia de salário como técnica não era o suficiente para pagar minha faculdade, e às vezes o meu pai, a gente via que ele economizava um dinheirinho para poder me dar, para mim ir para o estágio lá no Hospital de Sara e ter o que comer na hora do almoço, né? Então assim, foi uma trajetória árdua, mas graças a Deus a gente conseguiu concluir. Foi difícil, mas estamos aí, né? E estamos lutando sempre. Dentro disso, você falou que fez pós-graduação em obstetrícia. Renata, o obstetrícia da enfermagem, para o pessoal entender, é auxiliar as parturientes a ganhar os bebês de parto natural. Explica para nós qual o papel da enfermeira com pós-graduação em obstetrícia. Então, Júlio, eu fui fazer essa pós-graduação quando eu assumi no nosso hospital a gerência de enfermagem. Então, como eu era responsável técnica de uma equipe do hospital, eu me vi na obrigação de aprender sobre essa área, porque a gente tinha uma maternidade funcionando, né? E a gente não tinha um médico ali 24 horas, até porque o hospital é pequeno, não tinha as condições de manter uma equipe técnica ali 24 horas, né, no hospital. Então eu me obriguei, porque às vezes chegava as gestantes, então tinha que fazer um parto, ou tinha que acolher elas, ver o trabalho de parto, em que grau esse trabalho de parto estava, se estava no início, se estava no meio, se já estava o bebê nascendo. Então a enfermeira obstétrica, ela é uma profissional que ela é habilitada para fazer partos naturais, né? Partos normais, digamos assim, que é o que o povo conhece. Renata, aproveitando a oportunidade, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, a gente sabe que a maioria das mulheres, principalmente as mulheres mais novas e tudo mais, cuidado com o corpo e etc, etc, tem evitado o parto normal, tem procurado pela cirurgia, né, pela cesariana. E o parto normal, ele é viável? Dá para fazer? Se a mulher quiser, os hospitais, no modo geral, eles têm condições de receber a criança que nasce de parto normal? Então, Júlio, o parto normal, ele é o parto natural, né? O nome dele já diz, é parto natural, né? Só que, para mim, o parto normal, para mim, profissional, Renata, Elias, o parto normal é o parto em que a gestante melhor se encaixa. Porque não adianta ela querer, às vezes, encarar um parto normal e não receber uma preparação pré-parto para que isso decorra de maneira tranquila. Então, a gestante, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar bem ciente de tudo aquilo que ela vai passar, para ela poder compreender e colaborar durante o parto, né? Mas o parto, hoje a gente vê, né, uma maior opção pelo parto cesariana, que talvez é por conta desse despreparo, né, Júlio? Mas a gente sabe que com certeza o parto natural é algo fisiológico, humano, e que se não tiver nenhuma distócia, né, se não tiver nenhum risco durante o parto, porque pode acontecer, e aí sim a cesariana ser mais viável,
se não tiver algo que decorra daquele parto, então a gestante, ela... Pode vir a sofrer algo mais. Sim. Renata, você falou e citamos aqui também o hospital. Hospital Municipal Henrique Lage. São mais de 20 anos de profissão ali dentro daquela instituição. O que você faria se você fosse descrever, se você fosse num congresso falar do Hospital Municipal Henrique Lage, o que você falaria desse patrimônio lauromilense desde os anos 50, instalado aqui no município de Lauro Miller, que já foi glorioso, né? Porque tivemos vários e vários médicos, centro cirúrgico funcionando de manhã, de tarde, de noite, vários partos famosos, como Rodrigo Hilbert, nasceu aqui em Lauro Miller, e tantos outros, estou me recordando dele agora, mas eu sei que muito mais gente. E centenas de pessoas de Bom Jardim, São Joaquim, de Treviso, de Siderópolis, do interior de Uruçanga, do interior de Orleans e de todo o sul de Santa Catarina vinha para Lauro Miller para ter o seu bebê, e também as alas masculinas, femininas e infantil viviam sempre lotadas com bastante movimentação. Hoje, o que você diria, qual assim, a situação em que se encontra o nosso Hospital Municipal Henrique Lage? Então, Júlio, a gente já passou por várias administrações, né? A gente vê que uns se dedicam mais, outros se dedicam menos, mas eu sou suspeita a falar do hospital, né? Porque é o local onde eu tô ali trabalhando há 22 anos, é a minha segunda casa, né? Então, o hospital, ele tem sim condições de atender os pacientes, né? Eu vejo o hospital como uma instituição de grande importância para Lauro Miller, principalmente para a nossa cidade, que é pequena, que é uma cidade mais humilde, né? Então, assim... Longe dos dois centros, que é Tubarão e Criciúma. Isso, ajuda a desafogar o gargalo desses grandes centros, né? Porque, às vezes, casos de média complexidade pode sim ser tratado aqui. A gente tem profissional para cuidar deles hoje aqui. Então, assim, o hospital, ele tem a sua grande importância para a nossa cidade, né? Tu imagina, tu com alguém da tua família internado lá no Hospital São José, e tu tem que ir lá todos os dias, servir de acompanhante, olha só o trajeto que tu tens que fazer, o tumulto que isso causa, né? O gasto que a família do paciente vai ter. Então, assim, às vezes a gente ouvia e ficava entristecido, né? Quando algumas administrações diziam que o nosso hospital deveria fechar e deveria se tornar um 24 horas. Então, assim, só diz uma coisa dessa quem nunca precisou de um hospital público, né? Ou que tem condições, né? Um abastado que tem bastante dinheiro para ir para os grandes centros, né? Porque o nosso hospital, ele é público e ele ajuda muitas pessoas. Tem reclamações? Tem, faz parte, né? Porque quem bate na porta do hospital nunca vai lá por conta de um motivo feliz. Tá indo no hospital porque tá tendo uma necessidade, geralmente tá mexendo com a saúde deles, né? Verdade. E a saúde é o nosso bem mais precioso, né? E quando se mexe com saúde, com dinheiro, o povo berra. É verdade. Essa é a frase. Nós berramos, né? Não perdoa, né? Ninguém perdoa ninguém. Renata, a clínica, Renata. Lauro Miller, eu lembro que em 1996, 97 foi instalada a clínica, né, de recuperação de alcoólatras, drogaditos e tudo mais, anexo ao Hospital Henrique Lage. E dependentes químicos, no modo geral, né? Tem se perpetuado aí ao longo dos anos, ou seja, há mais de 30 anos está ali funcionando, e a gente vê que atende toda a região. O que você falaria da clínica de dependentes químicos do Hospital Henrique Lage? Então, Júlio, hoje a nossa clínica, ela é referência, tá? Referência na nossa região. Muitos pacientes que são tratados ali depois recaem, né? Na sua dependência, e eles pedem para voltar para cá. Eles gostam do nosso atendimento.
Então a nossa clínica ela é referência, a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem uma fila de espera de pessoas querendo vir para a nossa psiquiatria, né, que hoje atende pacientes com transtornos mentais leves, moderados e dependentes químicos, né? Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande com essa questão da pandemia, a gente viu que mexeu muito com a questão mental das pessoas, então há uma procura maior. Hoje a nossa clínica, ela atende só pacientes masculinos, né? Mas a nossa administração está lutando para que a gente consiga abrir novos leitos, né? E consiga abrir leitos femininos também, né? Porque as nossas pacientes femininas acabam indo para outras instituições porque nós não temos suporte aqui no momento, mas está tendo uma luta, a administração está em busca disso, né? E eu acho que vai ser uma grande conquista para o nosso povo louromilense ter leitos femininos de psiquiatria aqui também. E para toda a região, não tenha dúvida. Renata, agora essa guinada aí de 360 graus da área da saúde, da enfermagem, para o ramo do direito. O que te fez levar à faculdade de Direito? Então, Júlio, eu sempre gostei, né, dessa questão de estar lutando. Acho que já é uma coisa meio histórica do de sangue. família, né, de estar lutando. Sindicalista, filha de sindicalista. Então, assim, quando tinha alguns movimentos, eu sempre meio que encabeçava alguns deles. E às vezes a gente vê que as pessoas, elas têm alguns direitos violados, né? Diante dos direitos fundamentais da nossa Constituição, a gente percebe que elas têm os direitos violados. Por quê? Porque às vezes elas precisam de um tratamento específico e elas não conseguem, né? Não conseguem ter acesso a esse tratamento. Aí o que acontece? Tem que ir para o fórum, fazer um pedido mediante a uma requisição, vir o pessoal da promotoria intimar a saúde para que seja liberado esse tratamento para esse paciente. Então, ali eu acho que as pessoas já estão tendo um direito violado. Elas não precisariam ir até a promotoria para requerer assim, né? Algo que o Estado diz que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, né? Então... E eu sempre gostei muito, né, de estar a par de leis, sempre gostei de me defender também, né, sempre ter argumentos para poder defender aquilo que eu acho que é certo. Então eu acabei estudando, faz há 22 anos que eu estou na enfermagem, e agora é uma fazendo vontade direito. De mudança, né, uma vontade de mudança. Quando é que nós vamos ter festa de formatura de direito, então? Quem sabe daqui 2 anos. Tá difícil, mas nós estamos na luta, né? Porque trabalhar, cuidar de filho e estudar não é fácil também. Mas nada é impossível, né? Vamos lá. Renata, é claro que a parte profissional, né, teríamos que falar da Renata enfermeira, da Renata acadêmica, mas não tem como a gente não deixar esse vídeo aí para a posteridade, para os filhos, para os teus netos e tudo mais, sem a gente falar da família. Eu gostaria, nesse momento agora, que tu falasse um pouquinho, vamos começar dos mais velhos, né? Recentemente a gente perdeu o seu Neco, mas a avó Luísa está aí segurando a família, é aquela mãezona que abraça todo mundo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de família para nós e, em resumo, assim, a atuação da avó Luísa perante os filhos e os netos, e também bisnetos. Então, Júlio, a nossa família, ela se criou numa estrutura, uma base de união, né? Isso era algo que meu pai sempre prevaleceu, era algo que ele sempre dizia pra gente, que família era a mãe, era o pai, eram os irmãos. Então, sempre que quando um irmão precisasse, o outro tinha o dever de ajudar. E a gente se criou nessa questão de todo mundo estar junto, de todo mundo se ajudar. E assim a gente sempre fez enquanto ele estava vivo, né? A gente infelizmente perdeu ele em julho do ano passado, né? Em decorrências da pandemia e também de outras doenças que ele já
já tinha, né, outras comorbidades. Ele teve 8 AVCs, mas a gente vinha tratando ele já há alguns anos e cuidando com todo o amor e carinho. Hoje a gente não tem ele, mas a gente continua seguindo, né, tudo aquilo que ele nos ensinou. Os passos. Tentando ser aquilo que ele achava que a gente devia ser, pessoas honestas, pessoas justas. E a nossa mãe tá aí, né, pra gente ainda continuar honrando ela, honrando o nome dela. Ela continua seguindo também os mesmos valores que ele prezava muito, né? A gente hoje dá um suporte para ela, porque a gente vê que ela sente falta dele. A gente também sente muito falta dele, com certeza, né? Mas ela foi uma pessoa, uma guerreira, né? É a nossa rainha. Graças a ela, a gente conquistou também muita coisa, porque meus filhos foram criados praticamente por ela, né? Ela foi vó e está sendo mãe, né? Ela cria minha filha mora com ela, né? Como eu trabalho o dia inteiro e estudo à noite, então, né? Tá em boas mãos, né? Ela tá em boas mãos, com certeza, isso sem sombra de dúvidas. Boto total confiança nela. E o meu pai também, né? Meu pai também sempre foi uma pessoa de que o que era dele não era dele, né? Era de todo mundo. Ele sempre foi uma pessoa que botou todo mundo embaixo das asas e naquilo que ele podia ajudar com o pouco que ele ganhava, ele estava sempre fazendo de tudo para que a gente se mantivesse unido. E eu acredito que pelo perfil dos meus irmãos, né, da nossa família, eu acho que isso vai seguir como regra para a nossa vida inteira. Tomara que se consiga passar isso aí também para os filhos, né? Para depois os filhos passar para os netos. E eu sei que também é importante nesse momento, como tu já citou, a gente falar dos irmãos, né? Como é que é uma casa com 6 mulheres e só um rapaz? Fala um pouquinho dos teus irmãos para nós. Então, quando a gente tá em 6 mulheres e um homem, aquele homem, ele é o soberano da família, né? Então, assim, ele sempre foi o nosso segundo pai, ele que cuidava de nós fora de casa. Então, a gente tinha que respeitar ele como uma figura masculina depois do pai. Então, ele foi... Mas ele é uma pessoa muito boa, tem um coração enorme, né? É um tio que todos os sobrinhos gostam. Vive rodeado por animais. Liberal também, deixou namorar, não é contra o namoro de ninguém. Tentou intervir algumas vezes, mas não... Mas interviu pro lado do bem, né? Sempre olhando pro lado do bem, com certeza, né? Sempre tentando proteger a família, né? E as irmãs mulheres, né? A gente não tem nem palavra para descrever o quanto a gente ama, né? O quanto a gente se quer bem, é base, né? Foi base, foi estrutura. Quando tem uma festa que tá faltando uma, parece que tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E sem contar que, como eu, a mais nova, sempre procurei elas para pedir conselho. Eu sempre tive um ombro amigo, né? Tive 6 ombros amigos para me escutar e me dizer, talvez, qual seria o melhor rumo. Melhor caminho a ser tomado. E, Renata, fala um pouquinho aí do teu príncipe que fez 15 anos semana passada e da tua princesinha, a princesa Helena. Então, Júlio, o Felipe e a Helena, né, são com certeza a maior preciosidade que a gente tem na vida, né? Filho é um amor indescritível, é algo imensurável o que a gente sente por eles. O Felipe agora tá com 15 anos, né? Mas ele é um guri que... Esperto, ele conversa com todo mundo, é falador, ele já não me puxou muito, porque eu já sou mais quieta, já sou mais... Para mim poder falar muito, eu tenho que estar muito bem ambientalizada e muito bem acostumada com as pessoas para mim poder me soltar mais. Mas quando eu chego em algum lugar, eu chego mais, né, mais envergonhada. Puxou o bisavô do outro lado, né, o seu Gaspar Leal, né? O meu menino, ele é mais comunicativo, ele consegue se comunicar bem. Minha menina é um pouquinho mais introvertida,
né? Mas ela é uma menina inteligente, é um doce de criança, né? Talvez essa introversão veio porque 2 anos estudando online, né? Acaba que não tendo o calor humano de outras crianças e acabam ficando um pouquinho mais retraídas. Foi, verdade. Mas, graças a Deus, está acabando, né? Já estamos descendo aí de pandemia para endemia e quem sabe daqui a pouco isso tudo volta ao normal e a criançada toda na escola aí começa esse relacionamento bom entre eles. E o companheiro Fábio Leal, o nosso optometrista da cidade, o filho do seu Laene, o neto do vô Gaspar. Fala um pouquinho do Fábio para nós. Então, Júlio, o Fábio, ele é uma pessoa muito boa também, né? Apesar de, às vezes, ele parecer um cara sério, mas ele é uma pessoa extrovertida, né? Tirador de sarro. Gosta, né? Mas então, é uma pessoa que está sempre lutando também, né? Sempre plantando uma sementinha para o futuro. É um companheiro, assim, de horas difíceis e horas boas. Então, eu acho que Deus me presenteou também com um companheiro bom. Companheiro, Uhum. Muito bem, Renato. Quando o bate-papo é grande, a gente vê, já passamos mais de meia hora conversando, né? Então temos que chegar na reta final. Aliás, o peixe que o Fábio deve estar lá fritando para nós já deve estar quase pronto. Eu gostaria de te agradecer pela entrevista. Muito obrigado por ter se disponibilizado e vir até aqui no estúdio para a gente bater esse bate-papo. Parabenizar pela tua trajetória, desejar sucesso. Em breve nós teremos uma advogada na família aí, não precisa mais estar pagando o advogado aí. É brincadeira, rapaz. Renata, brigadão, um grande abraço, tá? E uma próxima oportunidade, quem sabe daqui a algum tempo a gente volta a conversar de novo aqui, as considerações finais. E se tiver alguma coisa que tu queira dizer que eu não te perguntei, fica à vontade. Então, Júlio, gostaria de agradecer pelo convite, né? Como eu te falei, eu sou uma pessoa meio introvertida para falar na frente das câmeras. Mas fiquei muito lisonjeada pelo convite, né? E poder estar compartilhando com as pessoas um pouquinho da minha trajetória. Que muitos sabem, né? Muitas pessoas aqui em Lauro Miller me conhecem pela questão de eu trabalhar na saúde, num órgão público há bastante tempo. Essa menina aí que vai me atender, porque né, o pessoal, cadê a enfermeira? Não, você não é enfermeira? Não, é enfermeira. Ô, Júlio, eu já fiz parto, que os recém-nascidos já estão muito maiores que eu. Já estão maior que ela, é verdade. Com certeza. Que quando eu encontro, eu não acredito. E aí a gente se depara que tá ficando velha. Tá ficando velha. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero te agradecer de novo e agradecer os nossos patrocinadores, a Estância Pé da Serra, o CIESESC e também a Exucre Uniaselv. Eu conversei com a Renata Elias Leal, a mãe da Helena e do Felipe. E um grande abraço, Renata, e até uma próxima. Tchau. Tchau.